Bem-vindos novamente à nossa playlist sobre simulação híbrida. Nessa terceira parte que iniciamos nesta nossa videoaula, vamos começar a falar um pouquinho de outro tipo de simulação, que é a nossa simulação baseada em agentes. Diferente da simulação a eventos discretos que necessita ocorrer um evento, uma chegada, alguma coisa acontecer para que o tempo transcorra, para que o processo, o fluxo transcorra, na simulação baseada em agentes o foco muda. Em vez de analisar o processo como um todo, nós iremos analisar este agente, que pode ser uma pessoa, uma máquina, uma ferramenta, algo que acontece, um objeto do nosso simulador. E a partir deste objeto, ele terá interações tanto com outros objetos, com ele mesmo, com o ambiente, com o fluxo de processo, com alguma outra vertente. Em vez então de analisarmos as entradas, os eventos de cada processo, iremos, na simulação baseada em agentes, analisar as transformações das nossas entidades, dos nossos recursos, desses nossos agentes. Essa é a ideia geral da simulação baseada em agentes da nossa SBA, que vamos começar nessa videoaula por completo a caracterizar cada um dos componentes, cada um dos atributos dessa simulação. E a partir das próximas videoaulas com exemplos também dentro do NLogic. Começando então, dentro da nossa simulação baseada em agentes, é um método para estruturar, mapear o mundo real e transformá-lo também para um modelo. Assim como outros métodos, como dinâmica de sistemas, eventos discretos que já vimos, mesmo Monte Carlo, entre outros tipos de simulações, a baseada em agentes também tenta traduzir o nosso ambiente real em termos, condições e uma programação lógica para o meio virtual. Basicamente, nós temos a simulação dinâmica, que é muito utilizada em nível estratégico, é algo mais macro. Temos a eventos discretos, que já é um nível mais básico, um nível de fluxo mesmo. E esta que iremos começar agora, que é a nossa baseada em agentes, que observamos normalmente os objetos, alguma coisa que acontece, que faz o nosso sistema percorrer por objetos, sendo pessoas, máquinas, ferramentas, alguma coisa que exerce uma entidade, um recurso, um input a ser transformado ou mesmo transformador da nossa simulação. Analisando graficamente, nós temos aqui uma dinâmica de sistemas, nesse mais azul, que tem um nível de abstração bem alto. É mais utilizado esse tipo de simulação a eventos a nível estratégico. Enquanto a eventos discretos, que é essa amarelinha, tem um nível mais baixo de observações, de detalhes, mais focado no fluxo de trabalho. A simulação baseada em agentes já tem uma variedade bem maior de níveis de abstração, podendo ser bem simples, como por exemplo algo tipo um semáforo. O semáforo é o nosso objeto, o nosso agente, e eu quero saber as transposições dos sinais dentro dele. Como também eu posso ter algo muito complexo, como um ciclo de vida completo de um produto ou mesmo de uma pessoa, passando por diversas fases, diversos fluxos durante o período vivo. Então temos, tanto a nível de detalhe baixo quanto a nível de detalhe mais alto, mais estratégico, a simulação baseada em agentes, nos quais o nosso objeto, aquilo que recebe alguma ação, que é o nosso foco. Dentro aqui das amostragens, só também para ilustrar, do lado esquerdo acima temos a simulação dinâmica, que é mais focada em sair de um ponto, chegar no outro em nível mais macro, em processos de negócio como um todo. Temos a simulação a eventos discretos, que é mais comum por fluxo de processo, que aqui vimos na parte anterior. E agora, nesta parte 3 das nossas videoaulas, vamos ver a respeito da simulação a agentes, baseada em agentes. Definindo então, a nossa ideia nesses modelos computacionais é ter um agente o qual vai ter ações a partir de determinado elemento, de determinada entrada, de determinada característica que ocorrer no nosso ambiente. Essas ações ou reações ou protocolos de comunicação vão ser no próprio agente interno dele. Entre os agentes, eu posso ter um agente conversando com outro. Por exemplo, uma questão infectológica, um agente pode infectar o outro com alguma doença. Posso ter um agente também compartilhando algo com o ambiente. Um agente entra num carro e vai do ponto A até o ponto B.
Então, ele pode também interagir com esse ambiente. Então, são elementos os quais vamos observar o agente se comunicando, tanto com o fluxo, quanto com outros agentes, como também com o ambiente. Depende do tipo de modelo que você deseja. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, esse tipo de simulação vem ganhando bastante destaque, principalmente por conta do nível computacional exigido, já que estamos analisando tanto o nível micro quanto o nível macro simultaneamente, e sozinhos os agentes às vezes não compensam alguns tipos de simulação. É mais vinculado com a híbrida que iremos ver mais para frente. Mas mesmo assim, surgiu a simulação a agentes, no qual vamos estar trabalhando durante todo este módulo, durante toda essa parte 3. Ela tem por utilização mais comum, mas não única, a modelagem de um comportamento social ou de uma organização humana de componentes nos quais as ações entre eles geram algum tipo de resultado distinto ou fazem com que o nosso fluxo de processo altere de acordo com as caracterizações dos atributos deste nosso agente. Mas também temos diversas outras aplicabilidades que também iremos ver em alguns exemplozinhos mais para frente. Também definindo aqui, nossa SBA, nossa simulação baseada em agentes, é basicamente um modelo que tem processos dinâmicos, ou seja, eles alteram ao longo do tempo, tendo interações entre os agentes simulados ao longo deste tempo. Também podemos visualizar esse agente como alguém autônomo, no qual ele interage em seu próprio ambiente, numa visão chamada bottom-up, ou seja, eu estou analisando do agente para o sistema. Então, o agente executa alguma ação interna, executa alguma diretriz, tem algum atributo, alguma característica que interfere dentro do nosso fluxo de processo, dentro do dia a dia da empresa, do dia a dia do fluxo que você quer visualizar. Definindo então essa parte importantíssima da simulação baseada em agentes, que é o próprio agente, vamos trabalhar com algumas definições de dicionário e depois algumas definições mais de autores na nossa literatura científica. Pegando no dicionário, o agente é uma pessoa que age num lugar ou segundo alguma autoridade por ela outorgada. É um representante, algum ser que exerce alguma função, que exerce alguma ação. Basicamente, essa é uma definição por dicionário. Já em 1977, o Carl Hess trouxe para a gente uma primeira definição mais científica, trazendo aqui dentro da simulação qual que é esse conceito a respeito do agente. Basicamente, esse agente é um objeto que encapsula algum tipo de estado, algum tipo de propriedade, algum tipo de caracterização. Como assim? É o nosso objeto, lá dentro do Java, igual já comentamos lá nas primeiras videoaulas, que busca vários atributos e encaixa dentro dele diversas funções. Eu posso ter, por exemplo, um semáforo que tem 3 funções distintas, pode ficar vermelho, amarelo ou verde. Tem uma pessoa que pode nascer, crescer, desenvolver e vir a falecer. Então, dentro deste agente, eu tenho alguns atributos, algumas características que interferem dentro do nosso meio, dentro do nosso ambiente produtivo. Então, essa foi a primeira definição, lá em 77, do que significa esse bendito objeto. Atualmente, a definição é genérica, mas ao mesmo tempo ela traz algumas questões chaves para o nosso agente. North e Macau, já em 2007, trouxeram que os agentes são componentes que tomam uma decisão em um sistema complexo, e este sistema ainda se adapta, ou seja, o nosso agente está embutido num sistema geral, mesmo que seja simulado, e a partir de fluxos, a partir de eventos, a partir de atributos, ele se adapta e faz o sistema também se adaptar. Estes agentes também possuem regras, possuem comportamentos que vão os permitir agir, tomar uma decisão, fazer ou não fazer algo. Essas regras podem ser os comportamentos e vão ser detalhados ou não em níveis de sofisticação que você, como modelador, vai definir dentro do modelo.
Também vão ter a questão de reações com outros agentes, com o ambiente, e vão ter memória, o que também é relevante para obtermos dados ou fazermos algo a respeito dos dados coletados. Analisando aqui em figura, do lado esquerdo acima, nós vamos ter o agente, essa bolinha, no qual ele tem sensores, tem um conjunto de regras, tem atuadores, ele vai agir de determinada forma. E ele interage com o ambiente e interage entre os agentes também, o que é bem interessante para as simulações, principalmente quando lidamos com máquinas, pessoas, equipamentos de transporte. Isso faz o nosso modelo ser um pouco mais real, a aparentar ter uma realidade um pouco maior. Dentro desses agentes, mesmo a gente não tendo uma definição única, eles são objetos que podem ser tipificados. Eu posso colocar algumas características dentro deles. Algumas características estão aqui apresentadas para vocês. Os nossos agentes podem ser autônomos, eles podem não ter nenhum tipo de regra, conduta específica, ele pode decidir o que quer executar de acordo com seus atributos. Podem ser responsivos ou reativos, podem se comunicar tanto com o ambiente, quanto com o fluxo, quanto a si mesmo, são intuitivos, dependendo de como está o tráfego, por exemplo, um agente motorista pode pegar outro caminho. Dependendo como está a nossa máquina, o nosso agente mecânico pode ir lá e fazer uma manutenção preventiva. Então, tem essa intuição baseada, lógico, em dados. Nossos agentes ainda são dinâmicos, eles atuam ao longo do tempo, fazem movimentações, fazem atuações, podem ser heterogêneos, diferentes entre si, posso ter vários agentes em um mesmo modelo, são proativos e seguem regras, que é o relevante aqui na nossa programação. Desenvolver as regras às quais esses agentes estarão vinculados. Em resumo, o nosso agente vai ter certas propriedades, certos atributos, nos quais ele tem autonomia para, a partir desse atributo, tomar uma decisão, direcionar as suas ações para algum elemento. Esses agentes vivem em um ambiente e vão interagir com ele. Além disso, o nosso agente também interage entre si, é um agente social. Então, temos várias características que podemos e devemos inserir para tornar a nossa simulação mais adequada, mais próxima à realidade, que é o que a simulação baseada em agentes traz para nós. Sobre a representação desses agentes. Normalmente, mas não é regra, os agentes representam algo físico do nosso modelo. Podem ser, por exemplo, pessoas, companhias, projetos, equipamentos, veículos, animais, navios, entre vários e vários outros tipos de elemento. Nada impede de ser um elemento abstrato, como, por exemplo, uma ordem de produção virtual, como, por exemplo, alguma fala, alguma característica bem genérica dentro do nosso ambiente. Mas é bastante comum termos aqui agentes mais físicos que representam algo dentro do sistema físico. A partir dessa definição de agentes, alguns autores tentaram classificar as formas desses agentes de acordo com as características dele. No caso aqui, Macau, um dos principais autores da simulação baseada em agentes, trouxe para a gente uma classificação deste tipo de simulação em 4 formatos distintos, baseado na individualização do agente, em seu comportamento, nos tipos de interação que ele tem e se ele se adapta ou não de acordo com as regras que ele tem. A primeira forma que a gente tem, a primeira taxonomia, é a classificação baseada na simulação baseada em agentes individual. É o primeiro tipo que a gente tem mais simples, no qual temos agentes heterogêneos, diferentes entre si, porém são individualizados. Como assim? Todo agente, posso ter diferentes soluções para cada um deles. Eu posso ter na minha empresa o agente operador, o agente motorista, o agente mecânico. Todos são agentes, porém são heterogêneos. Cada qual tem a sua definição, tem o porquê de existir. Ou seja, além de serem distintos entre si, cada qual tem a sua individualidade. Todos os agentes partem deste princípio, todas as classificações nossas.
Mas continuando aqui na nossa SBA individual. O comportamento do nosso agente neste formato, ele é dado por um script, por uma programação. Vá e faça isso, vá e faça aquilo outro. O agente não tem uma autonomia de tomar uma decisão. Lembrando que a decisão, lógico, vai ser programada. Mas, na primeira versão, na SBA individual, o nosso agente segue sempre o caminho já pré-determinado. Com isso, o número de interações é bem limitado, eu não tenho muita interação nem com o ambiente, nem com outros agentes, devido a tudo estar programado. E não se adapta a nada, ele não oferece um desenvolvimento interno a partir dessa SBA individual. Quando evoluímos um pouquinho mais, passamos para uma simulação baseada em agentes autônoma. Neste tipo, o comportamento do nosso cliente já é autônomo. Ele já escolhe uma ocupação, já escolhe um local para ir, já tem alguma coisa a mais de interação. Mesmo tendo poucas, ainda programáveis, mas ele já tem algumas rotas permitidas dentro do nosso modelo. No terceiro tipo, que é o nosso SBA interativo, o nosso agente, além de ter esse comportamento autônomo, dinâmico, ele também consegue fazer mais iterações. Um agente pode interferir no progresso do outro. Por exemplo, tem uma população de 1.000 agentes em um bairro. Talvez todos queiram pegar a mesma rua, gerando congestionamento. Eu posso fazer com que um deles tenha a ideia de sair da rota, buscar outra rota que não a congestionada. Ou seja, um agente, a partir da ação dos outros, toma uma decisão, ele interage com outros agentes a partir dela. Outro modelo bastante comum com isso são de doenças infecciosas. Também existem vários modelos de simulação baseada em agentes para esse formato do tipo interativo. E o modelo mais complexo que temos é a nossa SBA adaptativa. Além de os agentes serem heterogêneos individuais, além de eles atuarem de forma autônoma e dinâmica ao longo do tempo, além de terem interações com o ambiente e com outros agentes, a partir do momento que eles estão ali no nosso sistema, eles aprendem, ou seja, tem uma evolução, ele pode escolher comportamentos futuros baseados no passado. Então temos atualmente vários modelos, principalmente os com inteligência artificial, que estão tentando serem criados neste formato de SBA adaptativo. Então são classificações para ajudarmos a organizar melhor a ideia do que é essa simulação baseada em agentes. Temos diversas formas, diversos jeitos de trabalhar com ela e ao longo dessas nossas videoaulas desta parte 3, vamos estar lidando com algumas delas. Como aplicação, a SBA vem de diversos campos, e até mais do que eventos discretos. Tanto que vários autores trabalham com a parte de humanidades, de comportamento humano, de ecologia. Então, temos muitos modelos da parte mais humana e não tanto da parte de engenharia, como os eventos discretos. Na SBA, então, temos campos científicos diversos e, o melhor, podemos convergir, podemos integrá-lo com outros formatos. Então, temos trabalhos já na área de ecologia, de mudança climática, de economia é bastante comum, agricultura, marketing, ciências sociais, epidemiologia também é muito comum SBA, transportes está crescendo bastante, entre várias e várias outras aplicações. Lembrando que o foco, em vez de ser o fluxo, é o foco no nosso objeto, o que ele faz, o como ele toma determinada decisão. Em níveis mais estratégicos, temos alguns tipos de simulação baseada em agentes, por exemplo, em questões de saúde, em dinâmicas populacionais, em tráfego. Em níveis mais operacionais, podemos colocar ali em sistemas de manufatura. Por exemplo, visualizar como que uma peça se comporta no meio de uma esteira, como o nosso operador trabalha ali naquela máquina. Então temos desde um nível micro até um nível macro de detalhamento da nossa simulação baseada em agentes. Depende, lógico, do objetivo que você tiver.
Sua utilização, conforme toda simulação, é indicada quando eu necessitar de algum tipo de e se dentro do meu modelo. Ou seja, em vez de ficar testando coisas no ambiente real, a gente transporta para o ambiente virtual e testa alguns elementos. Também temos algumas caracterizações específicas da SBA. Por exemplo, quando o problema já é representado como naturalmente um agente, como, por exemplo, doenças infecto-contagiosas. São agentes que um infecta o outro de acordo com o vírus. Ou mesmo problema de tráfego, mesmo podendo montar por eventos discretos, quando a gente trabalha com a simulação baseada em agentes, é mais simples essas observações. Outros jeitos, quando os agentes se adaptam, mudam seus comportamentos de acordo com o fluxo de trabalho, de acordo com alguma caracterização que você inserir. Então, temos diversas utilizações possíveis e é indicado SBA para vários formatos, até mesmo outros que não estão aqui disponíveis no slide. Continuando com a nossa definição de simulação baseada em agentes, vamos agora para uma evolução histórica desses agentes. Esta evolução é paralela também à evolução da computação. Então, a partir do momento que eu tenho processadores mais potentes, mais rápidos, que aceitam maior quantidade de dados, nós também temos uma evolução muito grande da simulação baseada em agentes. Começamos lá na década de 40 e 50, no início da computação, com algumas teorias de autônomos, que são aqueles robozinhos que têm movimentos pré-determinados. Quer queira, quer não, esses robôs tentam simular processos biológicos ou mesmo alguns processos econômicos, dependendo do tipo de autômato que a gente tem, e são agentes, só que ainda estão na parte física, na parte real, apenas com algumas caracterizações por meio da virtualização. Já na década de 1970, com os computadores evoluindo, nós tivemos o John Conway e o Jogo da Vida, foi uma criação dele, dentro da literatura, no qual ele, por meio desses autômatos, criou uma forma de comportamento simples, com uma interação com o ambiente. Foi a primeira vez dentro da computação que conseguimos colocar o agente interagindo com o ambiente em um jogo. Ainda era um joguinho bem simples, mas já tínhamos alguns comportamentos sociais dentro dele. Então foi um marco aqui para a simulação baseada em agentes. Na década de 80, houve já um crescimento de inteligência artificial e principalmente de simulações. Tivemos um grande avanço na computação, com vários softwares, vários novos hardwares também, que nos permitiram um avanço muito grande nos modelos simulados, inclusive com experimentos. Na década de 90, houve uma consolidação, agora sim com os computadores portáteis, muito mais gente trabalhando, toda a academia lidando com essas simulações, até chegarmos nos anos 2000, que aí sim temos uma explosão de softwares, de tentativas, de trabalhos a respeito da SBA. De 2010 para frente, com o grande conjunto de dados, Big Data e até mesmo com as IAs, ou mesmo uma versão anterior, Machine Learning, é possível transpor esta SBA para um novo patamar, que é onde estamos atualmente nas pesquisas, tentando traduzir uma inteligência artificial dentro da simulação para tanto a indústria 4.0 quanto para todo esse mundo globalizado e virtualizado. Várias ferramentas, vários softwares foram sendo desenvolvidos ao longo desse tempo. Nos anos 2000, por exemplo, o NetLogo, o MetSim foram softwares que trouxeram uma facilidade na criação dessa simulação. Já nos anos 2010, a gente já tem o NLogic e outros tantos softwares sendo utilizados para a SBA, como também para outros métodos de simulação. Aqui uma lista mais ou menos atualizada de softwares que comportam essa visualização baseada em agentes. Temos, por exemplo, o Repast, NetLogo é bastante utilizado na literatura científica, StarLogo, MATLAB para simulação não é tão usado, mas é possível, Swarm, Mason, NLogic, entre vários e vários outros. Nestas videoaulas, como o próprio nome diz, é uma simulação híbrida com NLogic,
Então estaremos trabalhando com o software NLogic, no nosso caso na versão 8.9.0. Mas versões futuras também devem trazer novidades aqui dentro da SBA. Trabalhando então com o NLogic, que é o nosso foco dessas videoaulas, nós vamos ter pelo menos 3 tipos fundamentais de agentes que o NLogic nos permite trabalhar. Ele nos permite trabalhar com o agente TypeOn, que é o mesmo tipo que costumeiramente estávamos utilizando lá na simulação eventos discretos. É aquela peça, aquela pessoa, aquela máquina que é um input a ser transformado ou transformador simples. Ela segue alguma regra, tem algum parâmetro e ponto final. Após isso, ela vai lá para o sistema e executa a sua atividade. E isso a gente tem os agentes do tipo único. Temos também um agente simples, do tipo simples. Normalmente esse agente ele auxilia, ele interfere, ele age dentro do nosso modelo. Só que ele é simples, só tem um deles. Caso eu queira uma população que interaja entre si e interaja com o ambiente, o NLogic nos traz a proposta de ter realmente uma população de agentes, que é o terceiro tipo. Outros softwares, voltando aqui uma página, como por exemplo o MATLAB e o NetLogo, ele nos permite inserir também populações de agente como agentes únicos, assim como vários outros na literatura. Voltando aqui no nosso NLogic, inserindo o nosso agente, ele nos permite inserir componentes básicos dele. Então, dentro do nosso agente, teremos uma especificação, teremos atributos relacionados a ele. Em alguns exemplos lá da modelagem de eventos discretos, colocamos esses atributos, colocamos os parâmetros, que são itens aos quais os nossos agentes interagem ou seguem as regras dele. Mas além desses parâmetros, desses atributos, dessas características do agente, eu posso também inserir eventos dentro dele. O agente trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde com 1 hora de almoço. Posso inserir este tipo de evento. Como também eu posso ter um evento dinâmico. O evento altera ao longo do tempo. Dentro dos agentes, eu também me é permitido inserir variáveis. Eu posso ter algumas contas, alguns contadores, alguns tipos de fórmula dentro de variável que, ao longo do tempo, como o próprio nome diz, esta variável varia. Podemos ainda ter coleções dentro aqui do agente do NLogic. Essas coleções são agrupamentos, podem ser agrupamentos de outros agentes, agrupamentos de pontos em um mapa, agrupamentos de variáveis, entre outros para facilitar a programação. Temos ainda a função, que é determinar algum tipo de equacionamento dentro do próprio agente. Então, se o agente estiver carregando uma mochila e o peso for superior a 5 kg, ele não pode abastecer mais a mochila. Já chegou lá no limite de peso dele. Isso é uma função que eu vou ter que calcular até chegar em 5 kg. A partir que der os 5 kg, eu ajo de outra forma. Então, temos também a possibilidade de incluir equacionamentos dentro do próprio agente. Assim como podemos criar uma tabela de função, podemos criar distribuições customizadas, além de normal, exponencial, entre várias outras já existentes. Podemos ter uma programação, como já foi dado o exemplo, uma programação de horário de trabalho. Podemos ter portas, conectores e também ligações entre os agentes. Então, são várias opções para customizar o modelo e torná-lo o mais parecido possível com o ambiente real. A partir então desses agentes, nos quais podemos caracterizá-lo e inserir diversos atributos dentro dele, também podemos inserir algum tipo de arquitetura de lógica para representar os comportamentos desses nossos agentes. Essa arquitetura típica
é representada dentro do AnyLogic e também dentro da literatura por meio do diagrama de estados. É um tipo de diagrama, é um tipo de mapa de processo focado em comportamentos dentro dos nossos agentes. Aqui no slide temos algumas opções, algumas visualizações, exemplos desse tipo de diagrama. Por exemplo, criei um agente pessoa, então people. Esse agente pessoa vou colocar ali com um número de 100 mil unidades, ou seja, tenho 100 mil agentes dentro de um ambiente. A partir do momento que eu insiro esse agente, eu posso construir um gráfico de estados, um diagrama de estados, com todas as características desses 100 mil agentes. Cada um deles, individualizado, seguirá o percurso que eu permitir pela lógica, podendo ir para a direita, para a esquerda, tomar alguma decisão. Todos esses elementos são construídos, são arquitetados por meio do diagrama de estados. O diagrama de estados, então, é uma representação gráfica de um modelo, também podendo ser chamado de máquina de estado finito, em inglês o nome mais conhecido é state chart, ou mesmo diagramas de estado de transição. Temos vários nomes dele na literatura. Basicamente, ele designa um estado, que é representado por uma junção, uma funçãozinha lá, um retângulozinho, e as ligações entre os estados são dados pelas transações, pelas transições entre um e outro, uma setinha conectando cada um deles. Essas setinhas, essas transições, vão gerar arcos de ação dirigidos, ou seja, para o semáforo passar do sinal vermelho para o sinal verde, demande tanto tempo, ou seja, há uma transição de tempo entre ele. Para uma pessoa ficar infectada a partir de outra, tem que ficar tantos metros próxima uma da outra para o vírus passar. Ou seja, tem uma transição ali de distância. Então, cada tipo de modelo eu posso inserir uma transição para alterar o comportamento, o atributo, a característica do meu cliente de um ponto para o outro. O cliente que estava, por exemplo, sadio, ficará doente se aproximar demais. O semáforo que estava vermelho ficará verde a partir de determinado tempo. A pessoa que estava no ponto A será dirigida ao ponto B se executar determinada função. Então, todas essas transições são complementos para a gente fazer a passagem de um estado para o outro. Essas transições, melhor dizendo, costumam ter três propriedades básicas: uma profundidade, uma ortogonalidade e uma comunicação global. Basicamente, vou ter até que ponto eu posso comunicar o agente com o fluxo, com outro agente ou com o ambiente. Vou ter o como ele vai agir e o como que ele vai comunicar que está agindo, quais as ações que ele vai fazer. Foi bastante útil esse diagrama, criado lá atrás, mas utilizado enormemente em simulação baseada em agentes devido à sua simplicidade. Basicamente, terei três símbolos. O símbolo do retângulo, que é o nosso comportamento, o nosso atributo, no nosso caso, o estado. Teremos o símbolo da seta, que fará a transição entre um estado e outro. E dentro dessa seta, teremos alguns desenhos básicos para indicar o tipo de gatilho dessa seta. Sua formalidade, então, foi construída lá em 87 pelo Harel no formato UML, que é bastante comum na programação, mas atualmente utilizamos também na modelagem e simulação. Então, basicamente, terei o estado, que vai ser a alternativa ao atributo, o que o nosso agente está passando naquele momento, a transição entre os estados e algum tipo de evento que vai relacionar essa transição, vai fazê-la acontecer. Dentro, então, desse nosso diagrama de estados, iremos construir, no nosso caso no AnyLogic, todo o porquê de existir do nosso agente. Tudo que ele faz ou deixa de fazer estará compilado lá no nosso diagrama de estados. Lembrando que um agente pode ter vários diagramas de estado que descrevem partes independentes ou partes dependentes. Cabe a vocês decidirem qual é a melhor forma de organizar as ideias. Alguns exemplos aqui bem simplesinhos de diagrama de estado.
É bastante comum a gente começá-lo por um ponto de entrada. No desenho, isso é relativizado com uma bolinha pequenininha. Temos os estados em si, que são os retângulos, e o ponto final com outra bolinha pequenininha. Os retornos, as idas e vindas, cabem a você, modelador, organizá-las. Lógico, não pode ficar muito bagunçado, senão ninguém vai entender. Então, tente reorganizá-las da melhor forma possível. Aqui um exemplozinho só para a gente ver. Vou ter um computador, por exemplo. O computador pode estar ligado, desligado ou dormindo. Quais são os comportamentos então? Selecionei aqui 4 comportamentos distintos. O computador está ligado, ou seja, on. Se passar 5 minutos sem mexer no computador, ele entrará naquela proteção de tela, o screen off. E se após 10 minutos do screen off ainda não mexer, ele entrará em hibernação. Então notem, são ações, são tomadas de decisão, são características do nosso agente computador. Dependendo de como ele estiver, a gente altera o estado, muda de um diagrama para o outro, de um estado para o outro dentro do diagrama. Essa é a nossa ideia fundamental do diagrama de estados. Temos aqui vários outros exemplos, notando agora que a transição de um estado para o outro, dentro desse diagrama, eu posso desenhar o tipo. Pode ser um tipo por escrito, um tipo por carta ou e-mail, entre vários outros possíveis. Continuando então, vamos agora entender qual é o passo a passo para a construção desse diagrama de estados, que é tão relevante para a simulação baseada em agentes. Primeiro passo, lógico, definir quais são os estados desse nosso agente. Quais são os atributos, as características que sofrem transformações ao longo de uma decisão, ao longo de um processo, ao longo da vida, do ciclo daquele agente. Por exemplo, eu posso ter um agente de transporte público que ele pode estar esperando, pode estar em trânsito e pode ter chego ao seu destino. Eu posso ter um paciente que pode estar saudável, pode estar doente, pode estar em recuperação. Então, tenho agentes, características, atributos desse nosso agente que eu vou fazer as transições de um para o outro. O primeiro passo nosso é definir quais serão esses estados. Depois de definir os estados desse nosso agente, vamos identificar o como que eu saio do estado 1 para o estado 2. O como que um paciente sai de saudável para infectado. O como que o nosso ônibus sai de esperando para em trânsito. Então vamos inserir algum tipo de transição, ou seja, um evento, uma condição, uma mudança que tem que ocorrer para eu sair do estado A para o estado B. A partir do momento que eu defino essa transição, eu tenho que disparar, ter um gatilho a respeito dela. Vai ser por um tempo? Vai ser por uma chegada de agente? Vai ser por uma condição? Vai ser por uma distância? Então depende de alguma coisa. Esta dependência é o disparo, é o gatilho que faz com que eu me mova de um estado para o outro. Após isso, nós vamos atribuir condições e ações para cada transição. Então, para que ela ocorra, para que ela seja atendida, necessita acontecer algo. E por fim, vamos validar ou revisar o diagrama, ver se ele está de acordo com a realidade, ou por meio das próprias pessoas que fazem parte do processo, ou por meio de algum especialista que entenda melhor do passo a passo daquele agente. No NLogic, para fazer essa construção de agente, depois que construímos ele, pode ser uma população, pode ser um agente tipo único, um agente puro, você vai decidir o formato dele, você vai na aba State Chart. Existe uma aba específica para construir o diagrama de estados dentro do NLogic. Nesta aba, eu tenho algumas opções lá na nossa paleta. Temos a opção de ponto de entrada, a opção do estado, da transição, da tomada de decisão, do ponto final, ou mesmo de pontos internos e acoplamento de dados históricos.
O ponto de entrada é o primeiro símbolo lá em cima, é uma setinha que começa o meu diagrama. Esse ponto de entrada serve para o software AnyLogic saber que a partir dali eu começo com o nosso agente a entrar nos demais estados. Vai definir o início do nosso diagrama de estados dentro do AnyLogic. O segundo elemento é o nosso estado, que é o retângulozinho. Esse retângulo abaulado nas arestas, esse oblongo, o nome bonitinho dele, vai ser o nosso estado. Ele pode ser um estado simples ou pode estar dentro de outro estado. Posso ter subestados no meu modelo. Então, depende da construção que você estiver fazendo. Também vou ter o ponteiro de estado inicial quando eu estou em um subestado. Então, dentro de um estado, eu tenho várias outras possibilidades. Por exemplo, o meu cliente, meu paciente, chegou ao hospital. Ele pode estar doente ao ponto de ir só no ambulatório clínico, como pode ir para a nossa UTI, para um tratamento mais intensivo. Se ele entrar na UTI, ele vai ter outras atividades lá dentro. Vai ter outras funções, outros tipos de estado. Então, dentro do estado que o nosso agente foi para a UTI, dentro dele eu tenho outros atributos para o nosso querido paciente. Ele pode ter ido para a UTI por problema no coração, por problema de pulmão, entre vários outros. Quando eu tenho subestados, para iniciar este subestado, a gente usa o ponteiro em vez do state chart inicial, do ponteiro de início comum. Outro símbolo que a gente tem para estar utilizando, outro bloco de ação, é o de transição, que é a nossa setinha entre os estados. Então, para eu sair de um estado e ir para o outro, eu tenho que conectá-los com as setinhas. Inclusive, eu posso ter transições dentro do próprio estado, ele ter alguma alteração dentro dele mesmo, que a gente vai chamar isso de transição interna. Dentro do próprio estado, a gente tem algum tipo de alteração. Quando eu insiro essa transição, eu tenho que, obrigatoriamente, dentro do AnyLogic, inserir o tipo dela, que a gente chama de gatilho. O que irá fazer eu sair do estado 1 para o estado 2 será uma transição com algum gatilho. Dentro do AnyLogic temos alguns tipos, 5 para ser mais exato. Podemos ter um gatilho por tempo. A partir de determinado tempo, eu saio de um item e vou para o outro. O exemplo clássico do nosso semáforo. A partir de 30 segundos, o semáforo sai do estado vermelho para o estado verde. Então, é uma transição por tempo. Posso também ter uma transição por taxa. Quando eu vou ter uma taxa, pode ser uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade em si, eu posso inserir aqui que, de acordo com essa taxa, com essa probabilidade ou distribuição de probabilidade, o agente muda do estado A para o estado B. Outro tipo de gatilho é o gatilho de condição. Se acontecer isso, faça aquilo. É um if then else. Então, se eu estiver a menos de 5 passos de alguém, eu posso chamá-lo. Então, vou partir de um estado quieto para um estado que eu falo com alguém, a partir de uma condição de espaço. Pode ter uma condição se eu estou ou não doente, no caso de uma infecção viral. Se eu estou doente, eu posso transmitir o vírus se eu entrar em contato com uma pessoa, ou seja, é uma condição. Também posso alterar o estado do nosso agente por meio de uma mensagem, por meio de algum tipo de comunicação. Então, eu vou comunicar que o ônibus chegou. Então, meu passageiro que estava esperando vira um passageiro dentro do ônibus. Então, eu altero o estado dele de acordo com a mensagem que o ônibus chegou. Ou pode ser pela chegada do próprio agente. O agente paciente chegou no hospital. Então, em vez de ele ser um paciente, agora ele é um internado. Ele vai estar ali dentro do nosso hospital, a partir da chegada dele. Então, são formas distintas que a gente pode transicionar o nosso agente de um estado para o outro. Além disso, outros blocos que a gente tem dentro do diagrama de estados, tem o bloco de decisão, que aqui no AnyLogic ele é chamado de branch. No branch, eu vou ter
ramos, vou ter rotas possíveis a partir dessa decisão, que é o nosso losango bastante comum. E tenho, por fim, o estado final, que é o ponto final do nosso diagrama de estados, onde finaliza. A partir dali eu não quero mais simular, não quero mais representar. Aqui alguns exemplos para vocês. Do lado esquerdo, inicio o processo já em um branch, já num losango, que eu tenho que tomar a decisão se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. E em ambos os casos eu tenho subprocessos. Abaixo tem outro, que é um ciclo de vida de uma pessoa. Ela pode ser criança, pode ser adulto, pode estar na meia-idade, pode ser idoso. Então tem um ciclo de vida e dentro da vida adulta eu tenho várias decisões a serem tomadas. Então notem, são estados, são diagramas que demonstram opções de evolução de ciclos para o nosso agente. Para a construção tanto desse diagrama de estados como para uma construção geral do nosso SBA, da nossa simulação baseada em agentes, alguns autores propuseram um passo a passo. Um dos mais famosos é o descrito por Green em 2010, que ele deu o nome de protocolo ODD. Este protocolo ele visa, de uma forma padronizada, tentar encaixar a modelagem deste nosso agente e propor a implantação computacional futuramente. Então a nossa ideia é o como eu vou construir a modelagem simulada por agentes. E o Green et al., Green entre outros, nos propuseram três passos a serem seguidos, o O, o D e o D, que são siglas do protocolo dele. O O vem de Overview, que é a nossa visão geral, o D de conceitos de designer, que são os detalhes da nossa programação, da construção, e o Details, que são os submodelos, as programações internas, fórmulas e equacionamentos utilizados. Vamos ver um por um o como que cada um vai se comportar. Começando pelo O, pelo Overview, primeiramente a gente vai ter uma proposta, que é o objetivo da nossa simulação. Não vamos simular porque é bonitinho, nós temos que ter um objetivo final a partir dela. Então, como princípios fundamentais, como principais perguntas, a gente vai ter qual é o objetivo da simulação, o que eu pretendo explicar, o que eu pretendo prever com este modelo baseado em agentes. Além disso, ainda no overview, a gente visualiza quais são as entidades, as variáveis de estado, as escalas de cada um dos nossos agentes. Então, quem são essas coisas, esses objetos que eu quero representar no modelo e quais são os atributos, características que eu quero representar para cada uma dessas coisas, para cada um destes objetos, incluindo tempo, incluindo escala espacial, incluindo diversos outros fatores, atributos, elementos dentro do nosso agente. E por fim, dentro da visão geral, eu também posso embutir programações e visão do processo, que a gente chama de schedule. Então essa programação é uma ordem. Em que ordem os estados mudam? Por exemplo, novamente o nosso semáforo. O nosso semáforo muda do vermelho para o verde, depois do verde para o amarelo, depois do amarelo para o vermelho de novo. Tem uma sequência, tem uma ordem, tem uma programação. Então, eu necessito também incluir isto dentro dessa primeira fase de overview do nosso protocolo ODD. Na segunda fase, que é o conceito de designer, nós vamos detalhar da melhor forma possível, inclusive em linhas de programação, como que deve ser cada um dos atributos, cada uma das especificidades do nosso agente. Então, eu vou colocar como que os agentes interagem entre si, quais os elementos aleatórios, os tempos, as rotas, as distribuições de probabilidade utilizadas pelo nosso agente para determinada ação. Como que vou coletar informações por meio do agente para futuramente ele poder ou não tomar uma decisão a partir dessa coleta? Quando os agentes são atualizados? É por minuto, é por hora? É quando ele encontra outro agente? Então tem que indicar isso também aqui nessa fase de conceito. Será que os nossos agentes aprendem, têm memória, têm dados históricos? E quais são os comportamentos que emergem dessas interações? Quais são as imersões, as emergências?
as rotas que eu posso ter dentro desse agente. Todas essas perguntas entram na nossa linguagem de programação, no nosso caso, no NLogic, mas, dependendo do software, no software que você desejar. E por fim, a última parte nossa, o último item do protocolo DD, é a inicialização por detalhes. Nosso detalhamento vai indicar qual que é o ponto de partida. Por exemplo, o semáforo vai começar no vermelho ou vai começar no verde? Eu tenho que indicar isso. Nosso passageiro vai começar já aguardando o ônibus ou vai começar de casa e vai ser levado até o ponto de ônibus? Também tem que indicar isso. O nosso paciente, primeiro ele espera ficar doente para ir no hospital ou eu já começo com ele no hospital? Então, cada um desses elementos tem uma inicialização diferente um do outro, que eu tenho que indicar aqui no detalhamento, que é a terceira fase. Além disso, aqui no detalhamento, eu vou indicar todos os dados de entrada ou distribuição de probabilidade a partir dos dados de entrada. Então, se eu tenho alguma fonte externa de dados, se eu tenho algum conjunto fora do NLogic, eu posso estar também construindo aqui. E por fim, os submodelos, que nada mais são do que os equacionamentos, ou pequenos modelos, pequenos arquétipos, arquiteturas de projeto aqui programável, que eu posso incluir também dentro do simulador. Tudo isso para conseguir trabalhar com a nossa simulação, inicializando ela, gerando dentro dos submodelos os cálculos, as formatações gerais e saindo algum tipo de resposta para nós analisarmos. Com isso, então, tivemos uma visão geral e genérica bem rápida do que é a simulação baseada em agentes. Espero que tenham entendido, mas mesmo assim, nos próximos vídeos vamos trabalhar com vários modelos, vários exemplos dentro do NLogic, que talvez os auxilie a entender melhor quem são esses agentes, quem são esses objetos e o como caracterizar cada um deles. Com isso, finalizamos essa primeira parte da simulação baseada em agentes e na nossa segunda parte dessa nossa simulação, vamos visualizar já a partir do próximo vídeo vários exemplos, vários modelos dentro aqui do nosso NLogic.